Boa noite a todos. Então, nós vamos começar justamente pegando essa frase que o Daniel compartilhou, né? De que a doutrina sempre nos pontuou o que nós devemos fazer, né? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui nessa existência, de que nós precisamos realizar a nossa reforma íntima, de que nós estamos em processo evolutivo e que nós somos os artífices. Joana de Ângeles, ela pontua muito dessa forma nas obras dela, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa é uma frase muito profunda. Ela traz para nós a responsabilidade do nosso processo de evolução. Então, a doutrina espírita, ela nos traz alguns parâmetros diferenciados quando a gente não está aqui para olhar para fora, para buscar culpados. Mas a gente está aqui para olhar para dentro, para se responsabilizar, se autorresponsabilizar pelo processo evolutivo. Então, quando Joana nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, isso significa que nós herdamos, né, de nós próprios o resultado do empenho, da dedicação, os frutos daquilo que a gente vem plantando ao longo de várias existências. Só que quando a gente fala dessa forma, a nossa tendência negativa, e aí a gente tem hábitos, e não só a nossa mente espiritual, mas também o nosso cérebro físico, porque a mente é do espírito, né? E o cérebro é o equipamento do corpo, do físico. A gente já tem uma predisposição natural de nós irmos para o negativo. Então, quando Joana nos fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, a gente sempre pensa naquilo que nós devemos, temos que pagar, estamos aqui para resgatar. A gente vai sempre para o lado daquilo que a gente intitula como débitos. Mas quando Joana nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, isso é de uma maneira bem mais profunda e ampla do que a gente imagina. Se eu sou o herdeiro da consequência da minha escolha, que não foi tão saudável, tão equilibrada, tão lúcida, né? E aí eu passo a usufruir, digamos assim, das consequências dessa atitude, mas eu também sou herdeiro, é óbvio, das minhas atitudes e das minhas escolhas felizes. Então a gente não tem só um passado a expiar, a gente precisa aprender a olhar com um pouquinho mais de compaixão para conosco mesmo. Ainda que pequeninas vitórias, a gente precisa valorizar. Então, ser herdeiro de si mesmo não é só pelo aspecto negativo dessa expressão. Não é só porque nós vamos e estamos aqui na Terra para nos aperfeiçoarmos, por nos considerarmos espíritos imperfeitos, ainda caminhando e errando, né? Mas também por nós olharmos para nós com um pouco mais de amorosidade e enxergarmos que nós também temos vitórias que nós já amealhamos. E que a gente precisa se apossar disso, se apossar no bom sentido, não com a prepotência, não com a arrogância, mas com a humildade de quem já enxerga, eu já caminhei até aqui. De quem olha para trás com gratidão, eu já tenho um trecho, né, de estrada que me habilitou a estar aqui nesse momento. Então, essa autorresponsabilidade, ela é muito importante. Então, quando nós hoje vamos falar dessa meditação da bondade amorosa, ela tem muito a ver com esse processo de nós nos autorresponsabilizarmos por quem somos, pelo que viemos aqui fazer, pelo nosso crescimento, pela descoberta, né, do nosso propósito de estarmos aqui. E aí eu quero começar explorando um pouquinho aquela palavra que está ali na parede, né? Quase toda casa espírita, se não toda, tem essa expressão nos convidando ao silêncio. E isso tem a ver com o nosso tema da meditação. Quase toda casa espírita, e algumas ainda trazem assim, ó, o silêncio é uma oração. Já viram isso em alguma casa espírita, né? E por que seria tão importante nos convidarmos para o silêncio na casa espírita? Cada vez mais nós vivemos num mundo de ruídos, de barulhos.
Cada vez mais nós somos cercados o tempo inteiro de muito, muito ruído em torno de nós. Se nós caminharmos hoje pela rua, se nós nos deslocarmos de casa até o trabalho, ou mesmo dentro de casa, é incrível como o ruído ocupa o espaço. Tem pessoas que sequer conseguem ficar em casa, se estão sozinhos, sem ligar a televisão, sem ligar um rádio, sem colocar uma música, porque assim, o sentimento, né, de estar só incomoda. E como nós não sabemos estar conosco mesmo, sermos a nossa melhor companhia, a gente quer o tempo inteiro ocupar o nosso espaço com ruído, com barulho, né? E é interessante, eu estava lendo um artigo falando da importância do silêncio para o nosso cérebro. A importância do silêncio para a nossa saúde mental e física. A importância do silêncio no combate ao Alzheimer. A pesquisa apontava isso. 2 horas de silêncio por dia, pelo menos, nós deveríamos ter. Olha, talvez nós não tenhamos nem meia hora, 10 minutos. Que a gente está mergulhado o tempo inteiro, né, nesse tumulto, né, nessa poluição sonora que passou a ser a nossa vida. Mas mais do que o barulho e o ruído externo, a gente também está mergulhado num ruído interno, em muito barulho interno. A nossa mente o tempo inteiro está com o barulho do que o outro fez, com o ruído da mágoa que eu estou carregando, com o ruído da raiva que eu passei e não consigo aqui digerir, né? Com aquele som estridente, muitas vezes, da minha tristeza, o tempo inteiro aqui, me chamando, né, para olhar para aquele sentimento. Então, nós temos inúmeros ruídos internos. Quando a gente vem para uma casa espírita e encontra a palavra silêncio, é porque é um convite para nós asserenarmos. Não só o nosso corpo físico, quando a gente senta, quando a gente acalma, quando a gente busca uma postura, até a gente põe às vezes as mãos sobre as pernas, né? Principalmente quando a gente vai tomar um passe, a gente coloca as mãos abertas, viradas, com a palma virada para cima, né? E a gente sabe que ali as mãos são antenas, né? Captadoras de energia, doadoras de energia. Então, assim como o médium se coloca ali como instrumento para doar a energia através das mãos, né? Nós também nos colocamos como instrumento para receber aquela energia. Então, o silêncio, ele não é só essa quietude física do corpo que vai ficar parado aqui 30, 40 minutos ouvindo alguém ou falando para alguém, né? Mas é aquela quietude e o silêncio da mente, para nós nos conhecermos melhor, para nós compreendermos quem nós somos, para nós cumprirmos aquilo que está recomendado no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Quando foi perguntado, né, qual é o caminho para a felicidade? E é a única resposta que é assinada por um espírito só, por Santo Agostinho. A única resposta em que o espírito se identifica na resposta no Livro dos Espíritos. Todas as outras respostas do Livro dos Espíritos, nós sabemos que é uma pleiade de espíritos, né? Junto com o Espírito de Verdade, que traz então a luz do mundo espiritual para nós. Mas essa pergunta que foi feita, a resposta dela, quando a gente termina a resposta, tem lá que é de Santo Agostinho. E aí ele coloca que o caminho para a felicidade, algum sábio da antiguidade já nos disse: conheça-te a ti mesmo. E como nos conhecer se nós estamos, né, tão distantes desse silêncio externo e principalmente desse silêncio interno? Então, a meditação, ela é uma ferramenta para nos ajudar a buscarmos esse silêncio. A meditação é uma ferramenta para nós trabalharmos a nossa mente, trazermos a nossa mente para uma quietude melhor, para nós podermos nos olhar, nos enxergar. E aí fazer essa viagem, esse mergulho mais interiorizado. Nos desconectarmos dos sons, do ruído externo e nos conectarmos com quem nós somos. Isso por quê?
Porque quando a gente faz silêncio, veja quantas coisas a gente escuta. É só no silêncio que a gente ouve o som dos pássaros. É só no silêncio que a gente pode ouvir até o murmurar do vento nas folhas. E eu não preciso estar distante, eu não preciso fugir para um monte, eu não preciso me tornar um monge, um eremita. Isso nós temos no Livro dos Espíritos esclarecimentos de que isso nem é útil para a humanidade, porque nós precisamos desse convívio social. A lei de sociedade é uma das leis que rege a nossa evolução. Nós precisamos do outro para nós também nos conhecermos. Então, só no silêncio que eu posso fazer no meu dia a dia. Eu não preciso ir longe. A gente tem uma cidade privilegiada. Brasília é uma cidade privilegiada, cheio de verde, cheio de árvore, cheio de lugares que a gente pode se afastar um pouquinho. Um céu maravilhoso, né? Em que por mais que a gente esteja num local com alguns prédios mais altos, mas a gente vê o céu límpido o tempo inteiro. A gente tem um pôr do sol aqui maravilhoso. E é só no silêncio que a gente consegue essa reconexão com a natureza que nós também somos. Não é com a natureza que está lá fora que eu vou apreciar, mas é com a natureza que eu posso me reconectar, reconhecer essa natureza em mim. É só no silêncio que nós ouvimos isso. É só no silêncio que nós podemos, inclusive, ouvir as batidas do nosso coração. E o que nos atrapalha fazer esse silêncio, né? Aí eu trouxe aqui uma coisinha para mostrar para vocês, sabe? Eu trouxe aqui simbolicamente a nossa mente representada. Eu fiz isso aqui e vou dizer para vocês que alguns professores utilizam isso aqui e chamam de pote da calma, para usarem com crianças. Mas a gente pode fazer para usar com a gente, né? Eu coloquei aqui água morna, mas a água morna só no início, depois você não renova a água. Você coloca aqui o glitter, a cola de glitter, né? Porque se eu coloco o glitter puro, ele vai ficar aquela nata sobre a água e ele não vai trazer o efeito que eu gostaria, justamente para explorar o que é a nossa mente com vocês. A cola de glitter, então, ela se dissolve aqui e aí a gente pode ver, né? Acho que dá para vocês verem, não? Os fluidozinhos ali do próprio glitter, né? Brilhando ali. E eu coloquei aqui junto, sabe? Assim, ó, uns coraçõezinhos ali, né? Então, quando a gente chacoalha isso daqui, e quando eu coloco dessa forma, é assim que a nossa mente está. Os pensamentos estão todos misturados, chacoalhados. E quando nós não percebemos isso, a gente reage com base nesse estado mental de perturbação, de inquietude, de ansiedade. A meditação é esse processo de colocar esse vidrinho aqui e aguardar. Em poucos instantes, o que vai acontecer com isso? Aquele materialzinho brilhoso que está lá dentro, ele vai sedimentar. E a sedimentação é isso. Como ele não se dissolve na água, ele vai para o fundo. Ele vai para o fundo. Então, a meditação é esse processo com a nossa mente, de aguardar, sentar, aquietar o corpo, respirar, para nossa mente fazer esse processo de sedimentação. E os pensamentos, eles não vão deixar de existir, mas eles vão para o fundo. E aí, depois de sedimentado, a água se torna de novo transparente. Ou seja, a água transparente é a mente. Os pensamentos, esse pozinho que se sedimentou ali no fundo. Então, é esse o trabalho, né? Numa simbologia bem simples do que a meditação pode trazer para nós quando a gente busca o silêncio. Então, quando os pensamentos vêm para esse fundo da nossa mente, digamos assim, eu consigo ter um pouco mais de clareza para observá-los, para perceber ali os sentimentos que estão borbulhando, que estão fazendo com que esses pensamentos fiquem inquietos, desacomodados. Eu consigo perceber ali naquele momento o que está acontecendo aqui dentro.
eu tenho a oportunidade de me conhecer melhor. Isso é a meditação que nós podemos trazer para dentro do nosso processo de reforma íntima dentro da doutrina espírita. Não é uma meditação de ritual, não é uma meditação, né, que vai nos exigir alguma coisa mais ritualística ou alguma coisa mais mística, não é nesse sentido. Mas é algo simples e científico, de que nós vamos acerenar a nossa mente para nós podermos trabalhar melhor as emoções em nós. E o exercício da meditação, que eu vou compartilhar com vocês hoje, ele é intitulado Meditação da Bondade Amorosa. Por que esse nome, né? Parece que se fosse só meditação da bondade, será que já não estava completo, né? Parece que a bondade já vem revestida de amor, né? Porque precisa enfatizar que é uma bondade amorosa. Porque às vezes nós nos colocamos muito num processo de amorosidade de fora para dentro. Eu preciso, e a gente usa muito essa expressão, eu preciso ser mais amoroso com o outro. Eu preciso ser caridoso com o outro. Eu preciso perdoar o outro. Eu preciso compreender o outro. Então, o tempo inteiro é um processo que a gente está tentando fazer com que ele venha de fora para dentro. Porque esse outro a gente está identificando como alguém que naquele momento está me desafiando e está fora de mim. Como alguém que naquele momento está me desequilibrando, me desestruturando e está fora de mim. E enxergando dessa forma, a gente não tem controle algum, porque nada que está fora de mim é passível de controle, nada. Então, trazer essa expressão, que é uma meditação da bondade amorosa, é para nós começarmos primeiro com a amorosidade conosco. Primeiro a amorosidade conosco. E aí, com essa amorosidade conosco, nós vamos enxergar e trabalhar o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro é minha responsabilidade. E o que está aqui dentro eu tenho controle para trabalhar sobre. Então nós vamos começar. E aí, no título, né, nós colocamos Meditação da Bondade Amorosa, um exercício de auto-amor, de gratidão e de perdão. Isso porque a meditação ela é feita em 4 etapazinhas. E nós vamos fazer o exercício das 4 etapas aqui hoje, né? Nós vamos fazer esse exercício trabalhando o auto-amor. E por que é importante trabalhar o auto-amor? Porque eu não posso me tornar uma fonte para o outro de amor se eu não identifico que eu sou a minha própria fonte de amor. Porque quando eu acho que eu sou a fonte de amor para o outro, eu também acho que o outro é que é a fonte de amor para mim. E aí eu estou criando relações de amorosidade, mas de codependência, né? De sofrimento, com certeza, porque em algum momento, essa fonte que eu sempre julgo que está fora de mim, ela pode não me ofertar aquilo que eu tenho expectativa, aquilo que eu espero encontrar, a forma como eu desejo ser amado. Então, nós precisamos trabalhar o auto-amor. E eu gosto bem mais dessa expressão auto-amor do que da expressão autoestima. A expressão autoestima, inclusive, ela já está muito gasta. E a gente interpretou muito mal essa expressão. Joana de Ângeles traz bem mais. Aliás, eu nunca encontrei nas obras de Joana de Ângeles a palavra autoestima. Mas a palavra auto-amor, em todas as obras psicológicas de Joana de Ângeles, a gente encontra. Né? Em todas elas. Joana faz essa referência ao auto-amor como sendo um trabalho importante no nosso processo de evolução aqui na Terra. Talvez o nosso medo do auto-amor é porque a gente já trilhou muito, durante muitas existências, o caminho do egoísmo. E aí a gente ainda tem muito medo de eu estou me amando ou eu estou sendo egoísta, né? Eu estou de novo repetindo o movimento de egoísmo do passado, né, que é justamente o que me gerou o sofrimento, ou eu estou realmente aprendendo agora a cuidar de mim, a me nutrir, né, e a ter por mim a responsabilidade que eu preciso ter e que será melhor nesse processo de construir a minha felicidade. Então vamos começar com a primeira parte da meditação, a meditação do auto-amor. Eu vou convidar vocês para se ajeitarem na cadeira, né? Numa postura mais ereta,
apoiando os pés no chão. A gente pode colocar as mãos sobre as pernas, né? E nós vamos fazer essa primeira, todas as partes, eu vou convidar vocês para fecharem os olhos e depois para abrirem os olhos. Porque aí a gente vai fazendo todo o processo dela, numa entrega um pouquinho maior e buscando esse silêncio interior que é o mais importante. Então vamos fechar os nossos olhos e para nós nos conectarmos com o aqui e o agora, que é onde nós nos encontramos, esse momento presente único que jamais se repetirá. Nós teremos outros tantos diferentes, momentos que chegarão para a nossa vida, mas o viver no aqui e agora é único. Então respiremos profundamente, enchendo os nossos pulmões, sentindo o ar que penetra as nossas narinas. Talvez percebamos até o nosso tórax dilatado, porque o diafragma se movimenta, se dilata. Vamos exalar calmamente, lentamente, esvaziando completamente os pulmões. E nesse momento, numa meditação silenciosa, vamos buscar a nossa imagem, como se estivesse diante de um espelho, como se olhássemos para nós como um observador fora de nós. Imaginemos o nosso rosto, o contorno da nossa face, os detalhes da nossa face, cabelos, sobrancelhas, olhos fechados, lábios. Recebamos a quem somos com carinho e repitam mentalmente as frases que eu vou conduzir a vocês, mas percebendo a respiração. Se vier algum pensamento estranho, algum pensamento que tente te tirar daqui, apenas volte a prestar atenção na respiração, para você se sentir no aqui e no agora. Repita para si, mentalmente, que eu possa ser feliz, que eu encontre a felicidade, que eu possa encontrar as causas da verdadeira felicidade, que eu me sinta em paz e em serenidade, que eu possa ser livre, que eu possa me libertar do sofrimento, mas que eu possa me libertar das verdadeiras causas do sofrimento. Inspira suavemente e eu vou repetir cada frase novamente. Tente sentir, tente endereçar para si, num alto amor, se acolhendo amorosamente, se sentindo merecedor, filho de Deus, herdeiro do Pai, com os potenciais divinos, ainda que adormecidos, mas para serem desenvolvidos, com todas as virtudes latentes, mas presentes no seu espírito eterno. Acolha-se com amorosidade e repita mentalmente que eu possa ser feliz, que eu possa encontrar a felicidade, que eu possa encontrar as causas da verdadeira felicidade, que eu possa estar em paz e em serenidade, que eu me liberte do sofrimento, que eu me liberte das verdadeiras causas do sofrimento, que eu possa ser livre, um espírito livre e feliz. Respire mais uma vez, calmamente, e abra os olhos.
Essa é a nossa primeira etapa da meditação. E a gente pode repeti-la várias vezes ao longo do dia, né? Pode se tornar um hábito para nós, porque talvez nos falte muito esse autoacolhimento, né? Quantas vezes a gente pensa muito no próximo e a gente não está aqui para dizer que a gente não precisa, ou não pode, ou não deva pensar no próximo, mas a gente está aqui para colocar a importância de nós, primeiro cuidarmos de nós. Mas esse primeiro cuidarmos de nós, ele já traz um efeito muito benéfico para o outro. Porque só um eu equilibrado e saudável é capaz de se estender, né, nesse abraço e nesse acolhimento que muitas vezes o outro precisa. E Joana de Ângeles, nas obras dela, ela traz muito isso para nós. Ela fala muito do ego adoecido. É muito interessante essa expressão dela, porque não é o ego que nos atrapalha, não é o ego que nos prejudica, né? O ego, ele é essa instância da nossa mente, essa instância psíquica importante para nós acessarmos e trabalharmos, né, nesse processo de individuação, de evolução, para nós colocarmos e expressarmos o nosso self de amorosidade, de serenidade, de paz aqui na Terra. Mas se eu estou com um ego adoecido, como é que eu posso permitir essa expressão do Espírito eterno que eu sou, da luz que habita em mim, como Jesus disse, da expressão que Jesus utilizou, vós sois deuses, né? Como que eu posso deixar que essa divindade em mim se aflore, se eu ainda estou com esse ego adoecido? Quando Jesus falou que o reino de Deus não estava ali, nem acolá, mas dentro de vós, ele trazia para nós essa possibilidade. Olhe para você mesmo, se enxergue como filho de Deus, se aposse dessa herança divina que nós temos. Quantas coisas maravilhosas nós somos capazes de realizar e nós estamos esquecidos disso. Então a gente vem de novo para a Terra para relembrar, para buscar de novo esse conhecimento, para recordar novamente e mais uma vez, até que a gente se sinta realmente e plenamente filho de Deus, né? Então, esse auto-amor é importante, daí ele ser parte do processo meditativo, da gente acalmar a mente para trabalhar em nós essa amorosidade para conosco. Mas se ela é uma meditação da bondade amorosa, ela é uma bondade que ela vai começar comigo, ela vai começar por mim, mas para se expandir. Porque só aquilo que eu alimento e nutro em mim é que eu posso ofertar para o outro. Por que eu oferto para o outro julgamento? Porque eu me autocondeno. Por que eu oferto para o outro uma certa crueldade na maneira como eu analiso as atitudes dele? Porque é assim que eu me trato. Por que eu dirijo ao outro, né, uma intolerância muito grande? Porque nós somos intolerantes também conosco. Não tem como ofertar para o outro o que eu não tenho. A gente só oferta aquilo que a gente nutre, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente cuida, aquilo que a gente colhe dentro da gente. Então, por isso que essa meditação inicia com o processo de auto-amorosidade. E aí a gente precisa expandir. E como é que nós vamos expandir? Nada melhor do que pensar em alguém que a gente ama. E o Evangelho fala disso. No capítulo Amai os vossos inimigos. Quando a gente fica assim tão meio angustiado, meio perturbado, pensando assim, mas Jesus falou que eu tenho que amar os meus inimigos. Como isso é desafiador, né? E aí o Evangelho traz uma explicação lúcida e maravilhosa. Os Espíritos nos ofertaram isso. Que amar os inimigos não é nutrir por eles a mesma afeição que se tem por um amigo. Com essas palavras. E aí o Evangelho coloca, porque isso, né? Até o nosso coração bate diferente quando a gente vê um amigo. Existe todo um processo até fisiológico. Quais são as reações do meu corpo quando eu penso em alguém que eu amo ou que me ama? Quando eu penso em alguém que me aceita, que me compreende, que me acolhe nas minhas imperfeições. E como que o meu corpo reage quando eu estou diante de alguém que eu não sinto ainda essa troca de afeto, essa confiança de amorosidade. Então, para expandir esse amor, nós não vamos já iniciar num passo mais longo. Então, vamos começar etapa por etapa.
E aí vamos então para a nossa segunda etapa da meditação, né? De novo eu convido vocês para essa quietude física. E aí nós vamos conduzir o restante da meditação de forma direta. Inspiremos lentamente, mais profundamente. Sintamos o ar renovar em nós a força, a energia, a luz que precisamos, a serenidade e a paz que buscamos. E de olhos fechados, traga para o seu campo de consciência um afeto, alguém que lhe é caro, alguém por quem você tem um profundo apreço, um pai, uma mãe, filhos. Se você acha que não é só uma pessoa, que você gostaria de trazer alguém mais, fique à vontade. Veja essa pessoa na sua frente, num sorriso largo, num gesto acolhedor, num movimento de acolhimento, de compreensão, de apoio a você nesse momento. Mas nesse momento, ao invés de só receber esse amor, é você que vai doar. Dessa amorosidade que você trabalha em você, daquelas frases que você repetiu mentalmente para você. Busque o nome dessa pessoa e mentalmente se dirija a ela dizendo que você possa ser feliz, que você possa encontrar as causas da felicidade, que você possa encontrar as causas da verdadeira felicidade, que você possa viver em paz e em serenidade, que você possa se ver livre do sofrimento, que você possa se libertar do sofrimento, se libertar das verdadeiras causas do sofrimento, que você seja livre e feliz. Veja a pessoa a quem você ama, ou a pessoa que te ama tanto, que te acolhe, que te nutre, te estendendo as mãos, te estendendo os braços para um aconchego, para um abraço, para uma troca de energia. E é você que doa a bondade, a amorosidade. É de você e do seu coração, do seu centro de força, do chakra cardíaco, que parte essa amorosidade e que envolve esse ser amado, esses seres amados. Repita mentalmente que você possa ser feliz, que você possa encontrar a felicidade, que você encontre as verdadeiras causas da felicidade, que você possa estar em paz e em serenidade, que você possa ser livre, se libertar do sofrimento e das verdadeiras causas do sofrimento. Deixe que a pessoa amada se vá e você vê ela se voltar, dar as costas, caminhar lentamente, ir saindo devagarinho do seu campo de visão, de consciência mental. Traga agora para o seu campo de consciência, para o seu pensamento, alguém que é neutro, não que seja indiferente, não que você seja indiferente a essa pessoa, mas alguém que você tem uma convivência esporádica, que você encontra só de vez em quando. E também a essa pessoa, às vezes um vizinho, às vezes alguém no trânsito, um colega de trabalho que não é tão próximo, alguém que te serve sempre, mas que você ainda não dedicou essa pessoa
a sua gratidão, o seu reconhecimento. E também a ela, ainda que você não saiba o nome, mentalmente repita as palavras. Que você possa ser feliz, que você encontre a felicidade e as causas da verdadeira felicidade. Que você se liberte do sofrimento. Que você se liberte das verdadeiras causas do sofrimento. Que você encontre e vivencie a paz e a serenidade. Que você seja livre. Que sinta o seu espírito livre e feliz. Inspira lentamente, acalme o corpo e o pensamento e veja essa pessoa partir, sair do seu campo de visão, tendo recebido a sua amorosidade, a sua bondade. E agora sim, busque aquela pessoa com quem você tem dificuldade, aquele que nós intitulamos desafeto ou inimigo, aquele que nos desafia no nosso aprendizado, aquele que nos ajuda a olhar para nós mesmos e perceber os nossos limites, aquilo que em nós precisa ser trabalhado, olhado, aceito e transformado. Traga essa pessoa para o seu campo de visão e também a ela enderece as mesmas frases. Busque um desejo sincero, genuíno. Enxergue nessa pessoa um filho de Deus, tão merecedor quanto você, da felicidade, da paz, da serenidade. E diga para essa pessoa, dizendo mentalmente o nome dessa pessoa, que você possa ser feliz, que você possa encontrar a felicidade, mas também as causas da verdadeira felicidade. Que você possa encontrar e viver, experienciando a paz e a serenidade. Que você possa se libertar do sofrimento, seja ele qual for. Que você se liberte das verdadeiras causas do sofrimento. Que você seja livre, livre e feliz, como um espírito, filho de Deus, criado para a liberdade e para a felicidade. Com o coração mais expandido, no desejo de amar, no desejo de ser grato aos que nos amam e àqueles que nós amamos, no desejo de perdoar, através do amor verdadeiro, aqueles que nos desafiam nas lições do amor, nas lições do alto amor também. Agora, abramos mais o nosso coração, dilatemos ainda mais a nossa amorosidade, visualizemos a Terra, o nosso planeta escola, nosso planeta hospital, nosso planeta lar, esse abençoado planeta, do qual nós fazemos parte agora, nessa oportunidade maravilhosa da reencarnação. Pensemos em todas as formas de vida que se encontram aqui, concatenadas numa grande teia que é a vida. E dirijamos a todos os seres, não só os seres humanos, a todos os seres sencientes, a tudo aquilo que é vida, a tudo aquilo que vive, que foi criado por Deus, nosso Pai Criador. Que todos os seres possam ser felizes, que todos os seres encontrem as causas da felicidade, as causas da verdadeira felicidade. Que todos os seres possam se libertar da dor e do sofrimento.
que todos os seres possam se libertar das verdadeiras causas do sofrimento. Que todos os seres da Terra possam encontrar a paz e a serenidade e vivenciá-la e compartilhá-la. Que todos os seres sejam livres e felizes, assim como Deus nos criou para a liberdade e para a felicidade. Inspire lentamente, exale, sinta-se presente no aqui, no agora. Movimente os dedos das mãos, dos pés devagarinho, abra os olhos. Se perceba no aqui e no agora. E essa é a meditação da bondade amorosa, né? Em que a gente começa com o auto-amor, porque a gente precisa se nutrir de amor. A gente precisa ser a nossa própria fonte, para não nos tornarmos mendigos da fonte alheia. Para a gente de vez em quando não se sentir dependente, abandonado, carente, porque o outro não nos endereça aquilo que a gente exige, que a gente quer, que a gente gostaria, né? Mas olhar para nós somos essa fonte de amorosidade e podemos expandir essa fonte de amorosidade para todos. E aí quando a gente lembra de alguém que a gente ama, é um exercício de gratidão. Gratidão aos que nos amam, gratidão aos que nós amamos. E quando a gente lembra daqueles que a gente tem dificuldade, é um exercício de perdão. Perdão àqueles que apenas como nós estão no seu processo de caminhar, de evoluir e de aprender a se amar. E aí a gente expande um pouco mais a todos, porque nós não estamos separados de ninguém. E a prova disso é justamente a lei de causa e efeito, né? Que quando a gente fere ao outro, é a si próprio que se fere. Por que isso? Justamente por causa dessa interdependência, dessa interconexão. Não existe prejudicar o outro, só existe prejudicar a si mesmo. A gente usa o outro muitas vezes como instrumento, mas aquilo se volta para nós, como também volta para nós o amor que a gente expande, o amor que a gente irradia, tudo aquilo que a gente já consegue exprimir em amorosidade, né? Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e compartilhar essa meditação. Ela é uma meditação budista, ela chama meditação Metabhavana dentro do budismo, mas eu acredito que a gente pode, com todos os recursos e conhecimentos que a gente tem dentro da doutrina espírita, trazê-la como uma ferramenta para a gente abrir o nosso coração. E como eu tinha comentado com o Daniel, né, é o como perdoar. Eu sei que aí a gente fala assim, eu tenho que perdoar. E cada vez que a gente põe o tenho, existe uma obrigação. E cada vez que eu me sinto obrigada, eu dificulto o processo. Agora, quando eu penso, é benéfico perdoar. Perdoar me liberta. Perdoar me traz felicidade. Não é uma obrigação, mas é uma construção da minha própria felicidade. Então, como a gente pode buscar em várias fontes, como ferramentas para nos auxiliarem, e elas coadunam perfeitamente com tudo aquilo que o Evangelho nos pontua, com tudo aquilo que a doutrina nos traz, com tudo aquilo que Joana nos traz nas obras dela. Então é por isso que eu fico assim bem tranquila e à vontade de compartilhar algo que, ainda que seja de uma fonte espiritual diferente da nossa, mas em nenhum momento ela é algo que fere os princípios doutrinários da religião que a gente abraça. Então, gratidão pela oportunidade. Que Jesus os abençoe hoje e sempre com a amorosidade que vem dele, que é infinita e eterna.